Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir o módulo 4 do Seminário Teológico Palavra de Vida, Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina bíblica sobre Jesus Cristo. Hoje nós veremos todo o currículo de Cristologia estudado no módulo 4. Claro que nunca foi intenção nossa esgotar o assunto, contudo, o conteúdo apresentado nesse módulo nos dá profundo conhecimento sobre a doutrina bíblica referente a Jesus Cristo, que, como eu disse, nós chamamos de Cristologia. Irmãos, eu não tenho noção do tempo que será essa aula. A minha proposta aqui é fazer uma leitura corrida, não explicando muito, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu não sei o tempo, mas a minha sugestão é que o irmão assista essa aula por completo. A matéria está na descrição do vídeo. E aí a gente vai, então, discorrer sobre tudo que nós vimos. E aqueles que acompanharam as aulas vão ver que conteúdo profundo que nós estudamos a respeito de Jesus Cristo. Como eu disse, a matéria está na descrição do vídeo. O que exceder a descrição do vídeo, para que não haja perda de conteúdo, eu vou colocar no comentário fixado. De repente, se você quiser, um dia na sua igreja, aplicar um estudo sobre Cristologia, você pode ter esse material como referencial ou como auxiliar. Amém? Nós compartilhamos sempre o conteúdo, irmãos, porque o nosso objetivo é contribuir para o crescimento e conhecimento, para o crescimento espiritual e o conhecimento na palavra de Deus. A nossa intenção é contribuir para a preparação de obreiros na obra de Deus. Amém? Então, por isso que nós sempre estamos nos esforçando a fornecer o material por escrito. Você pode copiar e salvar no Word e vai formando a sua apostila no decorrer das aulas. Vai lá na descrição, copia, cola, forma a sua apostila e vai arquivando o seu material. Mas sempre assista a aula. Não caia no erro. Eu já copiei o material, não preciso assistir a aula. Não caia nesse erro. Eu já considerei aqui uma coisa é a gente ler uma matéria que o professor passou. Outra coisa é a gente estar dentro da sala de aula ouvindo a explicação do professor. Amém? Então, assista às aulas e seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Vamos discorrer aqui sobre o assunto, irmãos, e sobre as videoaulas. Amém? Na videoaula 1, nós falamos o que é Cristologia, é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Falamos sobre a impecabilidade de Jesus, que Jesus nunca pecou. Explicamos o que é morte vicária e expiatória de Jesus. Vicária é substitutivo, vem do latim, vicarius. E expiatória é quando paga a culpa, uma punição. Jesus morreu em nosso lugar, pagando a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Por isso que a sua morte é vicária e expiatória. Vicário relacionado à substituição e expiatório relacionado ao pagamento da culpa. A salvação não é individual, a salvação é pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, a salvação é individual. Não, é melhor dizer que a salvação ela é pessoal. Cada indivíduo precisa ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Eu até confrontei naquela ideia do quarto individual e o quarto coletivo. Quarto coletivo quando muitas pessoas estão juntas. A salvação ela é coletiva. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus formam o corpo da igreja, né? O corpo da igreja de Cristo, né? E então, quer dizer, a salvação ela é coletiva, ela não é individual. A salvação ela é pessoal. Cada indivíduo precisa ter uma experiência pessoal de salvação. Amém? Videoaula 2. Doutrinas que negaram a divindade de Jesus, o docetismo. Jesus era um holograma, tinha aparência humana, mas não possuía carne nem osso.
A igreja primitiva refutou essa heresia por meio de uma apologética externa, porque foi uma heresia externa, fora da igreja. Apologética defensiva, porque defendeu a fé cristã. Apologética bíblica, porque usou a doutrina bíblica para combater a heresia. Então, a apologética foi externa, defensiva e bíblica. Eu cheguei a explicar para os irmãos o que é a apologética interna. É quando a heresia ela nasce de dentro da igreja. Quando Himeneu e Fileto falaram que a ressurreição já tinha acontecido. Isso foi uma heresia que brotou de dentro da igreja, uma apologética interna. Aí também a Paulo fez uma apologética defensiva, e também nós temos a apologética bíblica baseada na Bíblia. E tem a apologética ofensiva, né? Eu até falei para os irmãos, não é ofensiva no sentido de ofender as pessoas, mas é ofensiva no sentido de você levar a palavra. Você, igual Paulo, diante de Festo, diante de Agripa, ele estava defendendo a palavra, ele estava pregando. Se eu não me engano, foi Festo que disse: Paulo, por pouco eu não me tornei cristão, não é? E Paulo disse que quem me dera, quer seja por pouco, quer seja por muito, quem me dera que não só você, mas que todos esses que aqui estão se tornassem como eu sou, exceto essas cadeias, porque ele estava preso, ele estava algemado. Então aquela foi uma apologética ofensiva, não no sentido de ofender a pessoa, mas no sentido de estar pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu acho que eu comentei no início do vídeo, eu não tenho noção de quanto tempo vai ser essa aula, amém? Mas vai até o final e se ficar o vídeo grande, é o fechamento do nosso módulo, amém? A humanidade de Jesus no Novo Testamento. Jesus sentiu fome, sede, cansaço, dormiu, chorou, entristeceu-se, angustiou-se, foi chamado de homem por Pilatos, possuía sentidos humanos. Destacamos Filipenses capítulo 2, que fala sobre a humanidade e divindade de Jesus. Em João, no capítulo 1, versículo 1, na João 1, fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Então, João, capítulo 1, versículo 1, fala da divindade de Jesus. E João, capítulo 1, versículo 14, fala da humanidade de Jesus. Letra J, o suor de Jesus como gotas de sangue. Falamos da hemaditrose, é o sangramento espontâneo por meio da pele. Pode acontecer sob circunstâncias de muito estresse, ansiedade e angústia, o que mostra também a humanidade de Jesus. Dizem que acho que eu cheguei a comentar isso na aula, nessa videoaula 2, que nós falamos sobre a hemaditrose. Teve um soldado que ele, por motivos quaisquer lá, ele ia ser fuzilado porque acho que ele tinha desobedecido na guerra, ele desobedeceu a ordem, alguma coisa assim, ele foi condenado ao fuzilamento. Então, minutos antes do fuzilamento, ele estava nervoso, muito tenso, ele começou a suar, e ele começou a suar sangue também. O suor, né? E o sangue, ele começou a sair o sangue também. Então ali foi um momento que as pessoas viram que ele estava suando sangue. Ele estava num momento de tanta angústia, de tanto estresse, porque ele ia ser fuzilado, que ele suou e veio sangue juntos. Romperam os vasos sanguíneos aqui superficiais do rosto, do couro cabeludo, que ele começou a suar, o suor misturado com sangue. E Jesus também passou pela mesma experiência. Ele sabia que ele ia para a cruz, que ele ia ser machucado, espizinhado, ou ferido, e ele crucificado, que ele ia morrer. Então, nesse mesmo estresse, nessa mesma angústia, Jesus também suou, o seu suor misturado com sangue. Videoaula 3, 4 conceitos teológicos que nós trabalhamos muito importantes: teantropia, hipostase ou união hipostática, unipessoalidade ou unipersonalidade de Jesus e kenosis. Irmãos, esses 4 termos teológicos estão relacionados com Jesus Cristo. O primeiro, teantropia, formado por 2 palavras do grego.
formado por duas palavras do grego, theos, Deus, e anthropos, homem, faz referência ao Deus homem, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A palavra teantropia só tem uma aplicação em relação a Jesus Cristo, porque o único verdadeiro Deus e verdadeiro homem é Jesus. Esse é um conceito teológico, irmãos. Teantropia está relacionado a Jesus Cristo. Tean relacionado com teos, com Deus. O teos. E antropos, antropia relacionado com antropos, com homem. Teos, Deus, e antropos, homem. Teantropia. Deus, homem. Só Jesus foi o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Teantropia é um termo que é relacionado somente a Jesus Cristo. Se refere apenas a Jesus Cristo. Hipostase ou união hipostática. Jesus tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e uma não interfere na outra. Quando Jesus tinha fome, era a natureza humana se manifestando em Jesus. Quando ele ressuscitava um morto, era a natureza divina se manifestando em Jesus. Muito interessante. Jesus tinha as duas naturezas e uma não interferia na outra. Unipessoalidade ou unipersonalidade de Jesus. Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina, mas ele era uma só pessoa. Kenosis é a doutrina do esvaziamento. Jesus se esvaziou de sua glória, mas não se esvaziou de sua divindade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos ver daqui a pouco mais um pouquinho sobre a kenosis. Então, os quatro termos são teantropia, hipostase ou união hipostática, unipessoalidade ou unipersonalidade de Jesus e kenosis. Videoaula 4, kenosis, o esvaziamento de Jesus Cristo. Kenosis em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: Cristo assumiu a condição de servo, mas não deixou de ser Deus. O autoesvaziamento de Cristo não significa que ele abriu mão de seus atributos divinos, apenas do privilégio de ter a honra e a glória de Deus. Na oração sacerdotal ele disse: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Contexto no qual a epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita. Ali está falando, esse texto que nós lemos sobre Filipenses, capítulo 2, fala da humilhação de Jesus. Por que Paulo escreveu a respeito da humilhação de Jesus? Porque os filipenses eram muito soberbos. Por quê? Vamos ler aqui qual é o contexto histórico no qual a epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita. Filipos era uma cidade que tinha uma rica história, tinha sido próspera economicamente. Soldados romanos aposentados moravam nessa cidade. Era colônia de Roma. Por ser uma cidade colônia de Roma, ela gozava de privilégios. Ela gozava de privilégios por causa disso. E os filipenses eram muito orgulhosos. Paulo ensinou aos filipenses a seguirem o exemplo de Cristo na humilhação e serem mais obedientes. Olha só que interessante, né? O contexto da história, o contexto histórico de Filipenses, e fez com que Paulo falasse sobre a humilhação de Jesus. Jesus foi humilde. Em sua humilhação, em seu esvaziamento, o autor da vida entregou-se à morte. O Criador assumiu a forma de criatura, verdadeiro homem. O Rei dos Reis deixou sua coroa de glória para receber uma coroa de espinhos. O Senhor, que foi feito servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus esvaziou-se da sua glória que tinha junto com o Pai. Jesus não abriu mão de sua divindade. Apenas da glória que ele tinha com o Pai, mas da divindade não. Videoaula 5. Jesus Cristo e a sua natureza divina. Alguns milagres nós falamos, né? A cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura do endemoniado Gerazeno, a ressurreição da filha de Jairo, Jesus acalma uma tempestade, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então aqui nós citamos alguns milagres demonstrando a divindade de Jesus.
Videoaula 6, como os evangelhos apresentam Jesus. Aqui é um assunto relacionado à bibliologia e à introdução ao Novo Testamento. Falamos sobre os evangelistas Mateus e João, que foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas foram homens apostólicos, viveram na época dos apóstolos. Marcos, amigo de Pedro e Lucas, muito próximo a Paulo. Mateus apresenta Jesus como rei, escreveu o seu evangelho aos judeus. Mateus aos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, escreveu para os romanos, para os dominadores. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, escreveu aos gregos, que eram antropocêntricos, eles valorizavam o homem. Devemos lembrar que Lucas era grego. João apresenta Jesus como filho de Deus, escreveu para o mundo, o evangelho universal, escreveu para todas as pessoas. Mas claro que depois que houve a composição do cânon bíblico, aí uniram-se os 4 evangelhos, né? Mas naquele momento histórico, cada um teve um objetivo. Mas hoje, o cânon bíblico, com 66 livros, nós vamos ver aqui ainda hoje, ele é para o mundo todo, né? Para todos aqueles que têm acesso à Bíblia. Falamos, olha só que interessante isso, irmãos. Falamos que os judeus convertidos são o Israel espiritual de Deus. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. Pastor a pastora, ó Senhor, abençoa o Israel espiritual de Deus, ou orando pela igreja. Está errado. É teologicamente falando, tá? Teologicamente falando. Está errado. Por quê? Porque o Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Os convertidos em Jesus, judeus e gentios, formam a igreja. O rebanho de Deus sois vós, e Jesus é o sumo pastor das nossas almas. Foi o que Pedro disse, né? Então, reforçando, a igreja não é o Israel espiritual de Deus. O Israel espiritual de Deus são os gentios os judeus convertidos. Videoaula 7, nomes divinos atribuídos a Jesus. Deus, Filho de Deus, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o santo e o justo de Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor da glória, o Senhor Kyrios, né? Kyrios é Senhor em grego. Esse termo é usado para se referir a pessoas consideradas divinas, o imperador romano. Aí chegam os apóstolos e usam esse termo para se referir a Jesus Cristo, trazendo também uma confusão, né? Porque, peraí, Kyrios é usado para as pessoas consideradas divinos. A gente chama o imperador de Kyrios. Agora vem os cristãos e chama Jesus de Kyrios também, como se ele fosse Deus. Deus é o nosso imperador. Tá vendo? Tá vendo como é que entrava em conflito com os cristãos? Os cristãos convertidos não adoravam mais o imperador, o que era considerado crime de Estado. Essa foi uma das razões pelas quais os cristãos foram convertidos, foram perseguidos. Tiveram outras razões também. Por exemplo, eu vou parar aqui, né, e falar rapidinho. Quando os cristãos se convertiam, eles paravam de comprar os nichos de Diana, eles paravam de comprar as estátuas, isso tanto em relação lá a Roma, quanto em relação a Éfeso ali, né, a região do mundo grego ali, Corinto, Éfeso, os Gálatas, né, essa região da Macedônia. Então o que acontecia ali? Os cristãos se convertiam e eles não compravam mais. Aí a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, não me lembro o capítulo agora, quando Demétrio estava reclamando, falando que disso depende o nosso negócio, disso depende a nossa fé, porque os cristãos estão se convertendo e param de comprar os ídolos. Isso provocava o quê? Um choque econômico.
Então, aquela parte da economia, ela era abalada, porque os cristãos, não, agora eu sou convertido em Jesus, agora eu não vou comprar nicho de Diana mais não. E aquilo comprometia o comércio. Então isso também provocava uma ira para que as pessoas, elas ficavam iradas, né, e se levantavam contra os cristãos. Um exemplo disso é Demétrio, lá em Atos, se eu não me engano é capítulo 19, alguma coisa assim. Mas não vou me arriscar a dizer o capítulo aqui não, mas é fácil achar. Aquele Demétrio levantando essa demanda contra Paulo. Vídeo aula 8, então quer dizer, além de não adorar o imperador, eles também traziam um problema com relação à parte econômica, porque paravam de comprar ídolos, né? Então isso tudo fazia oposições contra os cristãos, fazia oposição contra os cristãos, e eles eram perseguidos por causa disso. Outras razões também, mas se você quiser saber, vai lá no módulo 1 do seminário, que você vai ter algumas aulas sobre esse assunto, amém? Vídeo aula 8, divindade de Jesus Cristo no Antigo Testamento, a promessa a respeito do Emanuel. Emanuel não é um nome próprio. Há meninos que têm o nome de Emanuel. A tradução ao pé da letra é Deus com nós, Deus com nós. Depois do arranjo gramatical fica Deus conosco. Emanuel não é um nome próprio, é uma expressão que significa Deus com nós, né? Mas a gente faz o ajuste para o nosso idioma, fica Deus conosco. Mas é interessante, Emanuel não é um nome próprio, porque às vezes a criança, meninos, tem costume de receber o nome de Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de Deus forte e também de Pai da eternidade, né? Jesus é chamado de Deus forte e de Pai da eternidade. Isaías 53 fala sobre o sofrimento vicário, substitutivo do servo do Senhor. Fizemos um estudo sobre isso, vamos falar mais tarde, daqui a pouco. Falamos das boas novas da salvação, profecia de Isaías 61, que se cumpriu na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Falamos dos salmos messiânicos. Salmos messiânicos são aqueles que fazem referência ao Messias prometido. Então, irmãos, aqui é mais uma leitura mesmo. O assunto está mais aberto nos módulos, amém? Nas videoaulas. Videoaula 9, os profetas messiânicos. Os profetas do Antigo Testamento são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão não está relacionada à importância de seus ministérios, e sim ao volume de seus escritos. Aqui tem uma palhinha, né, sobre a introdução ao Antigo Testamento, né? Falando sobre os profetas. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os 5 livros dos profetas maiores. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São os 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, esses 12 profetas menores formam um livro só. Os profetas literários são os profetas que escreveram livros, são os profetas da Bíblia. Esses são os profetas literários. Profetas não literários não escreveram livros. Vamos citar 2, Elias e Eliseu. Eles são profetas não literários. Olha só que interessante, hein, irmãos? Profetas maiores, profetas menores. Profetas literários, profetas não literários. Na Cristologia, nós estamos estudando um pouquinho do Antigo Testamento. Falamos dos evangelhos lá atrás, né? Agora falamos do Novo Testamento aqui. Do Antigo Testamento, os profetas aqui. Outra divisão. Profetas pré-exílio, profetas durante o exílio e profetas depois do exílio da Babilônia. Também tivemos os profetas pré-exílio do cativeiro da Síria. Profetas pré-exílio do cativeiro da Síria, lá do Reino do Norte, Jonas, Amós e Oséias. Porque depois do cativeiro da Síria, nós sabemos, as 10 tribos foram levadas, sumiram do mapa, não voltaram, só o Reino do Sul é que voltou.
Mas aí é por isso que só tem profeta pré-exílio, né, do cativeiro da Síria, Jonas, Amós e Oséias. Em relação ao cativeiro da Babilônia, profetas do pré-exílio, Obadias, Joel, Isaías, Jeremias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque. Profetas do exílio, Jeremias também profetizou no início do cativeiro. Mas os profetas do exílio conhecidos são Daniel e Ezequiel. Daniel nós sabemos, né? E Ezequiel também, que teve a visão do vale de ossos secos, né? Que ele estava às margens do rio Quebar e ele teve visões de Deus, né? Ezequiel, que foi zombado. Ezequiel chegava no cativeiro, falava assim, Ezequiel entregava as visões de Deus. Aí as pessoas falavam assim a respeito de Ezequiel: lá vem o contador de parábolas. Olha só, irmãos, Ezequiel falando da palavra de Deus. Lá vem o contador de parábolas, lá vem o contador de historinhas, né? Os profetas passaram um aperto. Profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí nós fizemos um exercício, né? Exercício de classificação de profetas. Pode ser o conteúdo de bibliologia e de introdução ao Antigo Testamento. Por exemplo, essas duas disciplinas de um seminário. Por exemplo, Jeremias. Vamos pegar um profeta maior. Jeremias é profeta maior? É. Jeremias é literário? É. É messiânico? É. É pré-exílio? É. E também no início do exílio, mas é pré-exílio. Ageu é profeta menor, literário, messiânico, pré-exílio. Então aí nós vemos que dá assim, entre aspas, né, para a gente brincar e classificar os profetas baseado em ele ser maior ou menor, literário ou não literário, messiânico, pré-exílio, né? Ou pós-exílio. Vídeo aula 10. Divindade de Jesus no Novo Testamento. No Evangelho de João nós falamos, né? João capítulo 1, versículo 1. A confissão de Tomé, Senhor meu, Deus meu. A resposta de Jesus a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo se refere a Jesus como nosso grande Deus e soberano, Cristo Jesus, lá em Tito capítulo 2, versículo 3. João se refere a Jesus como verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João capítulo 5, versículos 20 e 21. A divindade de Jesus é demonstrada também por meio de sinais que ele realizou, como a ressurreição de mortos, Lázaro, filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a cura de paralíticos, lunáticos, leprosos, deu vista aos cegos, acalmou a tempestade, multiplicou o pão 2 vezes, libertou endemoniados. Jesus é Deus porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele tem a autoridade para dar vida eterna às suas ovelhas. Ele é aquele que ouve e responde às orações de seu povo para que o Pai seja glorificado. Ele tem o poder de perdoar pecados. Ele possui o poder para julgar todas as coisas. Vídeo aula 11. Falamos sobre o ministério terreno de Jesus, Lucas capítulo 3, versículo 23, início do ministério, mais ou menos 30 anos de idade. Jesus percorria cidades e ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, também expulsando os demônios. Falamos do evangelismo pessoal de Jesus, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Zaqueu. Nós falamos que o evangelismo pessoal é aquele que mais fruto dá, o modo mais efetivo, né? Efetivo é eficaz e eficiente. O modo mais efetivo de se evangelizar, que produz mais fruto, é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é aquele que produz mais fruto. Fizemos um breve estudo sobre o evangelismo pessoal, dando algumas dicas e considerando-o como mais efetivo modo de evangelismo. Conhecer o conteúdo da literatura, do folheto, do livreto, da revista que você vai distribuir. Não colocar a mão nas pessoas para orar, né, precipitadamente.
principalmente se for do sexo oposto. Visitas com pessoas do mesmo sexo. Você vai na casa de uma jovem, de uma mulher, por exemplo, se eu for na casa de uma mulher que pediu uma oração, que pediu uma palavra, eu vou lá, eu não vou sozinho, eu vou com uma irmã do lado, nós vamos juntos, entendeu? Sempre tendo a pessoa do mesmo sexo, se for do sexo oposto. E conhecer o conteúdo de literatura, a pessoa pode perguntar, o que está escrito? O que está escrito aqui nesse folheto? O que está escrito nesse folheto? Não, o folheto está aqui do lado, ó, não foi programado não. O que está escrito nesse folheto aqui? Ah, não será uma mensagem de Deus. Não, mas o que está escrito? Então você tem que conhecer a literatura que você está distribuindo e não colocar a mão nas pessoas para orar, né? Eu comentei o caso aqui, que estava na feira, fazendo um trabalho de evangelismo. A moça chegou, né? Já estava, né? Então, já estava assim, pediu para colocar a mão nela. Impõe a mão sobre mim. Eu falei, não, eu vou orar sem impor a mão. Eu imponho a mão sobre ela ali, né? Aí depois ela fala que eu estou tocando ela. Que, né? Aí alguém, não, é mesmo, tocou. Aí pronto, aí daqui a pouco dá até polícia, né? No dia de hoje é perigoso isso, tem que ser vigilante. Não tem que ficar impondo a mão em ninguém na rua, não. Principalmente se for do sexo oposto. Tá bom, irmãos? Vamos vigiar com isso. Aí o irmão impõe a mão na cabeça da moça lá para orar na rua. Aí a moça sai, ele tá me tocando, é assédio. Aí dá problema para você. Até explicar que não é nada disso, entendeu? E sempre tendo um irmão do lado, uma irmã, né? Para testemunhar, para a gente tá corroborado ali, né? Na vigilância, amém? Videoaula 12, o ministério de Jesus, pregando nas cidades e alguns de seus sinais. Agora já é o ministério de Jesus nas cidades. Então, para essa moça, eu orei por ela sem pôr a mão nela. Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. Caná da Galileia, transformou a água em vinho. Agora nós vamos falar as cidades que Jesus passou e alguns sinais que ele fez. Jericó, a cura de um cego. Então, voltando aqui. Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. Caná da Galileia, transformou a água em vinho. Jericó, a cura de um cego. Cafarnaum, a cura de um endemoniado e um paralítico. Cesareia de Filipe, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Sicar, cidade da província de Samaria, o encontro com a mulher samaritana. Betânia, a ressurreição de Lázaro, e onde Jesus foi ungido por uma mulher. Betânia, da além do Jordão, cidade onde Jesus foi batizado. Jesus prega em Nazaré, ensina na sinagoga. Betsaida, a cura de um cego. E nessa região de Betsaida houve a multiplicação dos pães. Aldeia de Emaús, os discípulos a caminhos de Emaús. Corazim e Betsaida, cidades impenitentes. Jesus falou a respeito delas. Jerusalém, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Em hebraico, casa de misericórdia, e onde ele foi crucificado. Em Naim, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Terra dos Gerazenos, a libertação do endemoniado. Jesus passou 2 dias na cidade dos samaritanos. Contraste, né? O contraponto. Os gerazenos pediram para Jesus ir embora. Os samaritanos pediram para Jesus permanecer com eles. Videoaula 13, a pré-existência de Jesus. Eu até dei um toque, né, para você anotar essas referências bíblicas na sua Bíblia. Eu não vou ler as referências bíblicas não, tá, irmãos? Só vou falar o tema. O regresso dos 70, o verbo se encarnou e habitou entre os homens, mas a referência está na descrição. Jesus defendendo a sua missão e autoridade. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Jesus se humilhou para fazer a vontade do Pai. Jesus se ofereceu voluntariamente. O Verbo de Deus na eternidade disse: pois um corpo me formaste. Voltou ao céu e assentou-se à destra de Deus. E Miqueias capítulo 5, versículo 2. Alguns textos aqui que nós usamos para fundamentar a questão da pré-existência de Cristo, quer dizer, que Jesus já existia antes da fundação do mundo.
Videoaula 14, teofania e cristofania. Teofania é um termo teológico usado para descrever uma manifestação visível de Deus. Algumas teofanias do Antigo Testamento, os anjos que visitaram Abraão e a coluna de nuvem e a coluna de fogo no deserto. Cristofania, importante, manifestação de Cristo, né? No Antigo Testamento, a manifestação do anjo do Senhor, com A maiúsculo. Os teólogos consideram que seja a segunda pessoa da Trindade se manifestando, porque o anjo do Senhor, ele fala como Deus, usando a primeira pessoa do singular, demonstra autoridade no falar, foi reconhecido como Deus pelas pessoas a quem se manifestou, e o mais importante, aceita adoração. Em contrapartida, os anjos ministradores mencionados em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Hebreus 1:14, não aceitam adoração eles não aceitam adoração, como podemos ver em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. O texto bíblico diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Eu, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo não aceitou a adoração. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. E também Apocalipse 19, 10 tem uma referência nesse teor. Esse assunto faz parte da angelologia ou angelologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda sobre os anjos. A angelologia nos apresenta pelo menos 5 classes de anjo: arcanjo, anjo, querubins, serafins e anjo do Senhor. Tudo isso, irmãos, nós pretendemos desenvolver aqui no seminário: bibliologia, angelologia, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Todo esse conteúdo, permitindo o Senhor, nós vamos desenvolver, amém? Para a glória do seu nome. Videoaula 15, o triplo ofício de Jesus. Abordamos sobre os 3 ofícios de Jesus: rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma expressão nova para alguns, para mim também: munus triplex, está em latim. Irmãos, quando eu preparo esses estudos, pesquiso, eu aprendo muito também, tá, irmãos? Então, se o irmão quer preparar um estudo para aplicar na igreja, estuda, pesquisa, vai em textos bíblicos, vai nas bíblias de estudo, vai em dicionário bíblico, pesquisa, cresce naquele assunto e traz um conteúdo importante, substancial para a igreja, amém? Para a gente não trazer água rala, né? A gente trazer sempre um conteúdo, mas para a gente poder levar, irmão, a gente tem que estudar antes. A gente tem que aprender, amém? Busca num link na internet uma fonte fidedigna, né? Eu já falei para os irmãos, quando os irmãos for estudar, for ler alguma coisa, olha lá na URL, olha lá no link lá em cima, quando você busca o site, olha lá qual é a origem daquele texto ali, porque tem muitas doutrinas falsas colocando textos na internet também. Então você tem que ver qual é a origem daquele conteúdo ali antes de mergulhar no texto, amém? Aprendemos uma expressão nova para alguns: munus triplex. Munus vem do latim, significa ofício, emprego, encargo, função. Expressão que se refere a Jesus Cristo. Munus triplex de Cristo significa os 3 ofícios de Cristo: rei, profeta e sacerdote. Jesus não foi reconhecido como sacerdote em seu ministério terreno, somente como rei e profeta. Nós desenvolvemos o assunto lá, né? Quando as pessoas falavam, queriam proclamar Jesus rei, que este verdadeiramente é o profeta. Então Jesus, ele foi reconhecido como rei e como profeta, mas ele não foi reconhecido como sacerdote. E o Messias, ele deveria ser reconhecido como rei, profeta e sacerdote. Aí o escritor aos Hebreus resolveu o assunto. Vamos ver aqui. O escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus Cristo cumpriu o sacerdócio
segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os 3 ofícios: profeta, rei e sacerdote. Havia o entendimento de que o Messias deveria cumprir estes três ofícios: profeta, rei e sacerdote. Então, ele foi reconhecido como rei e foi reconhecido como profeta, mas como sacerdote não. Se ele era da linhagem de Davi, ele poderia ser rei da linhagem real. Se ele era da linhagem de Davi, ele não poderia ser sacerdote, porque o sacerdote era da linhagem de Levi, né? da família de Arão. Então ele não poderia ser sacerdote, então ele não cumpria os requisitos. Mas aí o escritor aos Hebreus diz, o escritor aos Hebreus é um escritor desconhecido, tá, irmãos? Nós já explicamos também, faz parte da bibliologia, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Agora, o escritor aos Hebreus, ele é desconhecido, não sabemos quem escreveu Hebreus. Ele esclareceu essa questão, que Jesus ele foi sacerdote sim, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior é um sacerdócio superior ao sacerdócio da linhagem de Arão. Por quê? Porque Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó teve 12 filhos, um deles foi o levítico, foi Levi, e do Levi que vieram os levitas, que vieram os sacerdotes. Quer dizer, o Melquisedeque abençoou Abraão, ou seja, aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Então o sacerdócio de Melquisedeque era maior que o sacerdócio que veio de Abraão, ou seja, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior, e Jesus então cumpriu os requisitos. Ele foi rei, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele é o Messias prometido, ele é o Messias verdadeiro, ele era o Messias que havia de vir. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vídeo aula 16. O uso do nome de Jesus, muito importante esse assunto. Evolução do termo, a evolução do termo do nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque hoje existe uma linha de pensamento aí falando que há nomes em hebraico que se refere a Jesus e que a gente não usa esse nome porque a gente trocou esse nome pelo nome de Jesus. Não é que trocou o nome, não é que trocou. Existe todo um histórico aqui que nós vamos ver, você já está visualizando se você estiver acompanhando na descrição do vídeo. Olha só, e também no comentário fixado, porque a essa altura, 42 minutos e vídeo aula 16, falta pouco para terminar. A gente já passou para o comentário fixado. Olha só, Yehoshua, entende isso aqui, irmãos, porque isso aqui também é para poder defender a fé cristã, o nome de Jesus. Entende isso aqui. Yehoshua, esse era um nome usado antes do cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, Yehoshua sofreu uma redução. E essa redução passou a ser Yeshua. Quando os escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Tiago, quando eles falaram, eles se referiam a Jesus, quando eles se referiam ao Yeshua, eles não se preocuparam em manter o nome Yeshua no grego. Eles fizeram a transliteração de Yeshua para o grego e ficou Jesus. Então no grego é Jesus. Esse ditongo aqui, né, que parece um ou, né, o som dele é U, tá? É o ômicron e o Y. O som é um tipo, parece o nosso ou. Esse não é Jesus, não. É Jesus. Esse ou aí é o ômicron e o Y. Para nós parece um ou, né? Esse ou, para você entender, o som dele é U, tá? É Jesus. Aí veio os romanos, né? O latim, os romanos vieram, o latim pegou Jesus e transformou em Jesus. Pegou o Jesus do grego e trouxe para o latim, ficou Jesus. Aí o latim, ele deu origem a 5 línguas românicas.
O latim, o tronco latino é composto pelo português, espanhol, italiano, francês e romeno. Parece que o romeno é o mais próximo do latim. Então, o português, espanhol, italiano, francês e romeno. Esse é o tronco românico, das línguas românicas, da língua de Roma, né? Da língua do Império Romano, do latim. Em português, então, Jesus, do latim. Para o português ficou Jesus. No espanhol é Jesus. Italiano é Jesus. Em francês é Jesus. Né? E romeno é Jesus, alguma coisa assim. Romeno é difícil de falar aqui, mas está escrito. Então são esses 5 nomes de Jesus, oriundos da língua românica. Aí a gente imagina, e os outros idiomas também, que trouxeram Jesus para o idioma deles? O chinês, o japonês, né? E tantos outros idiomas aí. Como é que o vietnamita, né? Como é que vai fazer? Coreano? Então, quer dizer, aí cada um trouxe o nome para a sua pronúncia, né? Então, podemos usar Jesus ou Yeshua, que significa o Senhor é a salvação. Jesus e Josué são essencialmente os mesmos nomes em português. Yeshua, correspondente em português, é Josué, e em inglês é Joshua. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento, sendo encontrado na Septuaginta. Aqueles que fizeram a tradução da Septuaginta, o que é Septuaginta? Septuaginta é o Antigo Testamento que foi traduzido para o grego. Isso aconteceu no período intertestamentário, que é mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Teve um hiato aqui de 400 anos que Deus não falou por meio de profetas. É chamado de o silêncio de Deus. São os 400 anos aproximadamente entre o Antigo e o Novo Testamento. Até que um certo dia aparece João Batista, né? Eu sou a voz que clama no deserto, quebrando esse silêncio de Deus. Tá bom? Então a Septuaginta foi traduzida para o grego e eles já usaram o nome Jesus. Jesus não significa... Aqui é uma coisa, olha só, isso aqui é uma aberração que apareceu aí. Jesus não significa Deus cavalo. Já falaram que Jesus significa Deus cavalo. Ou do latim Deus porco. Ou porco da terra. Aí eles fizeram a associação assim, porque o G... traria a ideia de terra, lembra de geografia, né? Aí, geografia, aí o G traz a ideia de terra. E SUS, S-U-S, no latim é porco, pode ser porco. E no hebraico, SUS é cavalo. Então falou, aí misturaram tudo, que Jesus pode ser Deus porco, Deus cavalo. Essas coisas aparecem, por incrível que pareça. A gente fez esse comentário na última aula. Então, por que eles falaram assim? Porque a gente fala assim, Jesus, né? O G é o G de terra, né? De geografia. E o SUS é o do cavalo, o cavalo ou porco. Então Jesus é Deus porco, Jesus é Deus cavalo. Eles separaram a sílaba e colocaram significados de outros idiomas naquela sílaba, na pronúncia daquelas sílabas. Mas então, quer dizer, aí se a gente voltar aqui, em italiano, Jesus em italiano não tem o S. Então, Jesus não pode ser Deus cavalo em italiano. Os irmãos entenderam? Onde que vai a cabeça das pessoas para poder trazer confusão, irmãos? Por isso que é importante a gente estudar. Se ficou alguma dúvida nessa minha explicação aqui, vai nessa videoaula lá, ó, videoaula 16, assiste ela, porque ela está mais detalhada, tá bom? Então, concluindo, quando falamos Jesus, nós não trocamos o nome Yehoshua por Jesus, como vimos. Houve uma evolução do nome de acordo com os idiomas. Yehoshua, Yeshua, Jesus, Jesus e as línguas românicas. Então não houve uma simples troca, porque trocou o nome. Existe um histórico aí do idioma, né? Existe uma evolução dos idiomas aí
não é verdade? O latim deu origem a 5 idiomas. Eu acredito que ficou claro, mas se o irmão tiver dúvida, a irmã tiver dúvida, assiste essa aula. É importante, irmãos, a gente aprender essas coisas, porque a gente se depara com isso por aí. Aí daqui a pouco a gente fala, porque você está trocando o nome de Jesus, deixou de chamar Yehoshua para chamar Jesus, trocou o nome, aí você fala, não, existe uma explicação para isso. Aí você sabe explicar, amém? E a maior delas é o seguinte, que Jesus está no grego neotestamentário. Os escritores do Novo Testamento, eles não se preocuparam em preservar Yeshua na hora que escreveu. Eles fizeram a transferência, né? a transliteração do nome de Yeshua, a correspondência, melhor dizendo. Eles fizeram a correspondência do nome do hebraico para o grego. E o latim fez a correspondência do grego para o latim. E o latim acabou, deu origem a 5 idiomas e nós herdamos o nome Jesus. É isso. Assim como o italiano herdou o nome Jesus. Videoaula 17. Aplicações do sangue de Jesus. Eu dei ênfase para os 2 primeiros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é a nossa proteção. Na aula eu dei ênfase a esses. Falei mais sobre eles. No outro eu só mencionei com os versículos. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos aproximados no corpo de Cristo pelo sangue de Jesus, não é pelo seu sangue. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, temos uma nova aliança com Deus por meio do sangue de Jesus, temos vitória pelo poder do sangue de Jesus, por meio do sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, né? Além do véu no Santo dos Santos. Quem nos fala isso está lá em Hebreus, o texto que nos fala isso. O sangue de Jesus nos purifica a nossa consciência. Videoaula 18, o que significa a expressão primogênito da criação? Para combater heresia também, meus irmãos. Para combater heresia também, presta atenção aqui. A gente precisa estar fundamentado na doutrina bíblica, eu não comentei aqui, a cristologia, a Jesus Cristo, a doutrina de Cristo é uma doutrina muito combatida pelas heresias. Precisamos estar bem fundamentados nesse conteúdo aqui, para a gente poder rebater as heresias. As heresias, elas negam a divindade e a humanidade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Ora, se nega que Jesus é Deus, se nega que o Espírito Santo é Deus, por tabela já está negando a Trindade divina. Então são 3 assuntos preferidos da heresia para poder trazer perturbação e confusão em relação à doutrina, né, de Jesus Cristo, a cristologia, em relação à doutrina da pneumatologia, que é o Espírito Santo, ou paracletologia, e a doutrina da Trindade divina. Então, nós precisamos estar bem fundamentados nesses 3 assuntos, tá bom? Olha só aqui. O que significa a expressão o primogênito da criação? Jesus é o herdeiro de todas as coisas, tendo autoridade sobre todas as coisas, pois foi ele mesmo quem as criou. Direito privilegiado da primogenitura. Então, olha só, Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas, porque foi ele quem criou. A gente se reporta ao direito privilegiado da primogenitura. No Antigo Testamento, o primogênito, ele, na ausência do pai, ele é quem tinha autoridade na casa, ele herdava a porção dobrada da herança. Então, é nessa perspectiva de autoridade, de domínio, de estar acima dos outros, é nesse sentido de autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É primogênito na criação nesse sentido, no sentido do direito da primogenitura.
Assim como o primogênito era autoridade na casa, assim como ele era revestido da autoridade na ausência do pai, assim como ele gozava de privilégios e de responsabilidades também, assim também Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito da criação. É o primogênito da criação no sentido de ter a supremacia, de ter a autoridade, e não no sentido de ter sido o primeiro criado. Olha só o que diz aqui. Cuidado com as heresias que negam a divindade de Jesus e utilizam Colossenses capítulo 1, versículo 15, para dizer que Jesus é o primogênito da criação, sendo ele criado. Ora, se ele foi criado, não pode ser o Criador, então não pode ser Deus. Essa análise está equivocada. Vimos no nosso curso diversas referências a respeito da divindade de Jesus. Hoje mesmo nós vimos aqui como Jesus é Deus, né? Os milagres do Novo Testamento, como ele já foi chamado de Deus no Antigo Testamento. A divindade de Jesus é inquestionável, doutrina bíblica fundamental. Quem questiona a divindade de Jesus está defendendo heresia. Então, os irmãos entenderam? Isso é importante, irmão. Jesus é o primogênito da criação no sentido dele ser aquele que está revestido da autoridade. Jesus é o nosso irmão mais velho. Em Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? E não no sentido de que ele foi o primeiro criado. Então, se alguém questionar, Jesus é o primogênito da criação. Sim, ele é o primogênito da criação no sentido da primogenitura, do direito da primogenitura, igual lá no Antigo Testamento, que o primogênito tinha direito à porção dobrada da herança, que na ausência do pai ele era a autoridade da casa, ele assumia as responsabilidades, ele tinha o controle de todas as coisas, e Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o irmão mais velho. Jesus é o primogênito da criação, porque ele é o primeiro sobre tudo e sobre todos. É nesse sentido de autoridade, de supremacia, de soberania, que Jesus é o primogênito da criação, e não no sentido de que ele foi o primeiro gerado, porque isso, quem defende essa visão é heresia, porque se ele é o primeiro gerado, o primeiro criado, ele é criatura. Se ele é criatura, ele não é Deus. E logo depois, no versículo 16, aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala que Jesus, ele criou todas as coisas. Amém, irmãos? Então, esse versículo 15 aqui é bom estudar junto com o versículo 16, tá bom? Não está aqui no registro, mas grava isso nas tábuas do teu coração. Amém? Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Jesus é chamado de primogênito 3 vezes na Bíblia. Primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Primogênito dentre os mortos, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Porque ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou sem experimentar a morte depois. Todos os outros que ressuscitaram experimentaram a morte. E o primogênito da criação, nós acabamos de explicar agora. Outro assunto interessante, Jesus sabe hoje o dia da sua vinda? Hoje Jesus sabe o dia da sua vinda? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje Jesus tem autoridade para saber o dia de sua volta e até mesmo de protelar, quer dizer, de retardar a sua vinda. Ou seja, retardar, dar mais tempo para a humanidade se arrepender e se converter. Então, Jesus tem a autoridade de protelar a sua vinda, ou seja, retardar, dar mais tempo para a humanidade se arrepender e se converter. Devemos ser cuidadosos, porque não podemos dizer que nem Jesus sabe o dia da sua volta, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 36. Quando ele disse isso, estava na condição de servo, reconhecido em figura humana, ainda não tinha enfrentado a morte de cruz. Amém? Quando Jesus disse, só o Pai sabe o dia da minha vinda, quando Jesus falou isso, ele estava como servo, como um homem, reconhecido em figura humana. Ele ia morrer na cruz, então ele não sabia. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, inclusive a autoridade para saber o dia que ele vai morrer, que ele vai voltar. Depois que ele ressuscitou, né? Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele sabe o dia que ele vai voltar. Entendeu, irmãos? Então, ele falou isso antes, quando ele estava no ministério terreno dele.
Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas nem Jesus sabe o dia de sua volta. Hoje ele sabe, antes que ele não sabia. Videoaula 19, mediador, advogado, intercessor. Jesus é o único mediador. Mediador é o mesmo que intermediário. Não há ninguém mais que seja intermediário entre nós e Deus, a não ser Jesus. Jesus é o nosso único advogado. Não existe ninguém mais que seja o nosso advogado diante de Deus, a não ser Jesus. Interessante que Jesus é o advogado hoje, mas quando a porta da graça se fechar, Jesus será o juiz. Hoje, o trono de graça e misericórdia, depois será o trono de condenação e juízo. O mesmo trono que hoje é trono de graça e misericórdia, igual está escrito lá em Hebreus, esse mesmo trono depois vai ser o trono de julgamento, de condenação, de juízo. O Jesus que hoje nos defende, lá será o juiz que vai condenar. Por isso que nós precisamos hoje nos achegar ao trono de graça e misericórdia, recebendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Jesus, o intercessor. Somente Jesus é o nosso intercessor. Nesse caso, o Espírito Santo também exerce o papel de intercessor. Essa foi a videoaula 19, agora a videoaula 20. Jesus e as Escrituras. Jesus falou sobre as Escrituras aos discípulos, aos saduceus na festa dos tabernáculos, aos discípulos a caminho de Emaús. Ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Então Jesus, ele valorizou as Escrituras, ele deu importância para as Escrituras. Falou para a gente examinar as Escrituras. Quando Jesus se referia às Escrituras, ele se referia à Bíblia hebraica, amém? Ao Antigo Testamento. Parece, se eu não me engano, parece que Jesus e os discípulos, muitas vezes, eles se referiram ao texto bíblico do Antigo Testamento baseado na Septuaginta. É muito interessante, não é? Vimos a divisão da Bíblia hebraica. Olha só que interessante aqui, irmãos. Isso aqui é bibliologia. A Bíblia hebraica ela possui 24 livros, enquanto o Antigo Testamento possui 39 livros. Vimos que os livros a mais que temos são o 2 Samuel, 2 Reis e 2 Crônicas. Porque na Bíblia hebraica é o seguinte... A gente tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. O numeral no masculino porque está implícita a palavra livro. O 1 Samuel e 2 Samuel na Bíblia hebraica é um livro só. 1 Reis, 2 Reis na Bíblia hebraica é um livro só. 1 Crônicas, 2 Crônicas na Bíblia hebraica é um livro só. Qual é a justificativa? A justificativa é a seguinte, porque, como eu falei, na Septuaginta houve a tradução do hebraico para o grego. Pegou a Bíblia hebraica e traduziu para o grego. Essa é a Septuaginta. 70 eruditos judeus traduziram do hebraico para o grego. E a escrita grega, ela ocupa mais espaço do que a escrita hebraica. Então os pergaminhos ficaram muito longos, então eles tiveram que dividir esses livros em primeiro volume e segundo volume. E aí depois as outras Bíblias que foram traduzidas foram seguindo essa ideia de divisão de livros, entendeu? Mas é por causa disso, mas o conteúdo é o mesmo. Dizem, eu já ouvi dizer que às vezes tem judeu que ele compra a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ele compra a nossa Bíblia, ele pega aqui, ó, ele joga fora o Novo Testamento, né, porque ele não recebeu Jesus, né, e ele aproveita o Antigo Testamento. Porque é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Eu já ouvi essa história também. Então, ó, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas. Aqui já são 3 livros a mais. Os 12 profetas menores formam um livro.
Aí já são mais 11 livros. E o livro de Neemias, que está separado do livro de Esdras, na nossa Bíblia, mas na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras são um livro só. Olha só. Então, aos livros a mais, 11 livros a mais dos profetas menores, mais 3 livros que é Samuel, Reis e Crônicas, aí já são 14, mais Esdras e Neemias que a gente separou, então aumentou mais 15, dando 15 livros a mais. Então, exatamente, 24 livros mais os 15 livros a mais vai dar 39 livros, que é o nosso Antigo Testamento. Então, nós vimos essa divisão hebraica na aula. Eu prolonguei aqui, mas precisou, né, irmãos? Precisou. Já estamos quase na aula 21, já também está terminando. O Antigo Testamento anuncia que Jesus virá. O Novo Testamento anuncia que Jesus veio. O Messias prometido veio. Vimos que a Bíblia é cristocêntrica. Esse assunto é assunto da bibliologia. Os profetas, a mensagem profética era que Jesus viria. A mensagem apostólica é que Jesus veio. Jesus viria, Jesus veio. Jesus é o centro da Bíblia, amém? A Bíblia é cristocêntrica. Veja o aula 21, o tetelestai de Jesus. Tetelestai, né? Eu até brinquei com os irmãos, fala dedé, agora fala teté. Então a pronúncia é essa, tetelestai de Jesus. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. O uso do termo tetelestai no mundo antigo, no mundo romano, havia um uso, o termo tetelestai, ele era muito usado no mundo romano. Por isso que Jesus fala o tetelestai e as pessoas entenderam o que Jesus estava dizendo. E assim vamos entender o porquê, né, o motivo de Jesus ter dito tetelestai, está consumado. Olha só, quando era usado, irmão, tetelestai? Quando um filho ou um escravo terminava uma tarefa recebida, falava para o pai ou para o seu senhor, tetelestai. Quando alguém pagava uma conta, anotava lá na caderneta dela, tetelestai, quer dizer, está pago. O filho, o escravo terminava uma tarefa recebida, ele falava, tetelestai, tarefa concluída, está consumada. Quando alguém pagava uma conta, tetelestai, a conta está paga. Quando alguém adquiria uma propriedade, um documento que dava posse da propriedade, alguém comprava um campo, ela pegava o documento que dava posse dessa propriedade, esse documento se chamava tetelestai. Quando os soldados venciam a batalha, eles gritavam tetelestai, dizendo, a guerra está vencida, o inimigo está derrotado. Quando o criminoso pagava sua pena, 30 chicotadas, lá na cédula da dívida, ou escrito da dívida dele, era escrito tetelestai. E para cada item desse, irmãos, tem uma explicação. Quando um filho ou escravo terminava a tarefa, ele gritava, ele dizia para o pai ou para o patrão dele, tetelestai, para o senhor dele, tetelestai. Jesus disse para Deus, tetelestai, o sacrifício perfeito foi completado. Quando alguém pagava uma conta, estava escrito tetelestai. Jesus falou, olha, eu paguei a conta deles, a conta do pecado deles, eu paguei, tetelestai. Quando alguém adquiria uma propriedade, o documento que dava posse da propriedade a essa pessoa se chamava tetelestai. Agora Jesus fala, eu comprei eles são propriedade minha, tetelestai. Quando os soldados venciam a batalha, o grito do triunfo sobre o inimigo era tetelestai, dizendo que tinham vencido a guerra, o inimigo havia sido derrotado. Jesus gritou, tetelestai, o diabo está derrotado. Quando o criminoso pagava sua pena, por exemplo, 30 chicotadas, na cédula da dívida ou escrito da dívida estava escrito tetelestai. Assim como Jesus pagou a condenação, assim como esse criminoso pagava a condenação dele, Jesus pagou a nossa condenação. E ele disse tetelestai. Para cada item desse tem uma aplicação do tetelestai de Jesus Cristo. Amém?
Agora podemos entender Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. O texto bíblico diz assim. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, a cédula da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É isso que Paulo está falando. Aquele criminoso, ele tinha o escrito da dívida, irmãos. Ele tinha uma conta para ser paga ali, ele tinha uma... Igual tem uma conta aqui, né? Eu tenho uma conta para pagar aqui. Aí ali tem aquela conta, então... A gente tinha essa culpa também. Aí veio o quê? Vem o tetelestai de Jesus. Ele pagou a nossa conta. Amém, irmãos? Então, agora aqui você vê o escrito da dívida. Por quê? Porque era uma ficha que o prisioneiro tinha. O escrito da dívida era uma ficha onde estava escrito a condenação dele. Entendeu? E ali naquela condenação, ele tinha que pagar aquela... vai ter que levar 30 chicotadas, a punição dele é essa. Aí ele pagou, opa, tem 30 chicotadas aqui para o Zezinho levar. O Zezinho levou as 30 chicotadas? Levou. Tetelestai. Aí, pode ir embora agora, você já pagou a sua culpa. Estava o escrito da dívida. É desse escrito da dívida, é essa cédula da dívida, é dessa ideia que Paulo está falando aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Resumo da videoaula de Jesus, resumo da videoaula 22, alguns nomes que se referem a Jesus na Bíblia. Nós falamos, né? Pedra angular, o primogênito de toda a criação, cabeça da igreja, rei dos reis, senhor dos senhores, luz do mundo, príncipe da paz. Nós discorremos sobre vários aqui, Alfa e Ômega, Emanuel, o autor e consumador da fé, o mediador, o salvador, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição e a vida, o sumo sacerdote, o bom pastor, o pão da vida, o noivo, o Senhor de todos. Então aqui nós, a luz do mundo, nós discorremos aqui várias vezes, o Filho de Deus, que aparece 42 vezes no Novo Testamento. Então nós falamos aqui vários nomes, alguns nomes que se referem a Jesus na Bíblia, na videoaula 22. Está escrito aí no comentário fixado e na descrição. Videoaula 23, nós falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse estudo nós falamos, o tabernáculo tinha 3 acessos que chamamos de porta, era o véu, né? A primeira porta da rua para o pátio dava acesso ao átrio, onde o povo ficava. A segunda porta dava acesso ao santo lugar, somente os sacerdotes tinham acesso. A terceira porta dava acesso ao santo dos santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso. Então o santo lugar, somente os sacerdotes tinham acesso. Ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso no dia da expiação, no Yom Kippur, no dia do perdão nacional, onde ele oferecia o sacrifício pelo povo. Os judeus costumavam chamar essa porta de caminho, verdade e vida. A porta da rua para o pátio, onde o povo ficava, era o caminho. Aquela que dava acesso ao santo lugar era a verdade. Aquela que dava acesso aos santos dos santos era a vida. Por isso que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fez referência a essas portas do tabernáculo, deixando bem claro que ele seria o único acesso que o homem teria a Deus. Quando Jesus entregou o Espírito na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, demonstrando que foi uma iniciativa de Deus. De alto a baixo o véu se rasgou, foi uma iniciativa de Deus, porque em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Amém? Resumo da videoaula 24. Estamos terminando, irmãos. A aula ficou grande mesmo, mas foi necessário, amém? E nós estamos vendo um conteúdo muito denso, extenso e profundo. E nós ainda não estamos assim,
não é objetivo também aqui a gente ficar explicando muito, só mesmo fazer a revisão, pois cada aula dessa tem as explicações, amém? Resumo da videoaula 24, estudamos sobre Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12, né? Nós dividimos em 3 aulas, em 3 partes, os irmãos lembram? Falamos que o livro de Atos, Pedro, João e Mateus fizeram referência a esse texto. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta retórica, pergunta que não precisa de resposta. Pergunta retórica é a pergunta que não precisa de resposta. A gente faz muita pergunta retórica na hora que a gente está pregando. Será, irmãos, que estamos sendo fiéis a Deus? Será, irmãos, que nós estamos levando a palavra de Deus a sério? Será, irmãos, que nós temos cumprido o ID de Jesus? A gente pregando, fazendo essas perguntas, isso são perguntas retóricas, perguntas que não precisam de responder. Ninguém vai ficar lá na igreja, né? lá o pessoal ouvindo a mensagem, ninguém vai ficar respondendo. É uma pergunta retórica, aquela pergunta que você vai fazer uma reflexão e você responde para você mesmo. Então essa pergunta retórica, que não precisa de resposta, foi feita pelo profeta e provavelmente pela comunidade que ele representava. Jesus foi ferido, podemos dizer que Jesus foi assassinado. Visão do assassinato pela cultura hebraica, o sangue de Abel, o sangue da sua descendência. Falamos que a palavra sangue, aquele versículo que Deus diz assim, o clamor do sangue de Abel está chegando até mim. A palavra sangue ali está no plural, né? Acentuando o valor dessa palavra sangue, porque não era só o sangue de Abel que estava clamando, era o sangue que o filho que Abel não teve, era o sangue que o filho de Abel não que o filho que Abel não teve o filho, o sangue dele estava clamando, o sangue do neto de Abel, o sangue do bisneto de Abel, o sangue da descendência de Abel. Então, os sangues estavam clamando, mostrando que diante da cultura hebraica, diante da visão de Deus, o assassinato era algo muito sério. E a palavra morte também está no plural, nós vimos, né? E com a sua morte, né? Falou lá no texto lá de Isaías, que falou a respeito da morte, e ele esteve com o rico em sua morte, e essa palavra morte ali está escrito no plural, mortes. Assim como a palavra sangue, a palavra mortes está intensificando o substantivo, o plural dessas palavras, dando uma importância maior na percepção do que está sendo transmitido. Não foi só o sangue de Abel, foi o sangue de Abel e de sua descendência. Não foi só a morte de Jesus, foi a morte de Jesus, morrendo a morte de cada um de nós, uma morte que nos dá a salvação e a vida eterna. Nós falamos que a morte de Jesus é uma morte que nos deu salvação, uma morte que nos deu perdão, uma morte que derrotou o diabo, conforme nós falamos, o tetelestai, o inimigo foi derrotado. Jesus disse que Jesus triunfou dos principados e potestades quando ele morreu na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Então não foi qualquer morte, foi por isso que está no plural. Parece que é o plural majestático lá do hebraico, é aquele plural que intensifica uma pessoa, ou uma coisa em determinada situação. Então aqui nós falamos que o sangue da descendência de Abel e também a morte de Jesus, quando Jesus morreu, ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte, ele morreu a morte de cada um de nós, por isso que a morte foi vicária, porque ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por mim, ele morreu a minha morte, ele morreu a morte de cada um que o aceita como Senhor e Salvador. Amém? A Deus agradou moer Jesus ou esmagá-lo por causa da morte na cruz, mas não no sentido de Deus ter tido prazer no sofrimento de Jesus, e sim porque era necessário. Sem derramamento de sangue não haveria o perdão de pecados. Quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado, significa quando ele dera a si mesmo como oferta pelo pecado. Nefesh é alma em hebraico e significa mais
plenamente pessoa. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Apocalipse nos mostra uma grande multidão de pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações, remidos pelo Senhor Jesus. Esse é o fruto do trabalho que foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus, ao terminar o seu trabalho, gritou: Tetelestai, está consumado. Pai, o trabalho está feito. Ele foi contado com os transgressores, pregado entre dois transgressores. Quão rico esteve em sua morte. Foi sepultado por José de Arimateia num túmulo recém-escavado na rocha. Não podemos nos esquecer aqui no sepultamento de Jesus, de Nicodemos, que teve o encontro de Jesus no Evangelho de João capítulo 3 e mais tarde defendeu Jesus diante dos fariseus. Nicodemos, ele levou aproximadamente 30 quilos de especiarias, de perfumes, para ajudar José de Arimateia a sepultar Jesus. Ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus e ele levou aproximadamente 30 quilos de perfumes, de especiarias para ungir o corpo de Jesus para o sepultamento. Aí a conclusão dessa videoaula: o servo vicário do Senhor, de Isaías 53, servo vicário porque foi o servo substitutivo, porque ele morreu em nosso lugar. O servo vicário do Senhor, de Isaías 53, foi uma promessa para o tempo futuro, e essa promessa se cumpriu aproximadamente 750 anos, 740, 750 anos depois, quando Jesus nasceu. Em Jesus cumpriram-se as profecias desse texto do profeta evangelista Isaías. Seu livro é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele é o profeta messiânico que mais fala a respeito do Messias prometido. Ele é o que mais fala a respeito do Messias prometido. Isaías é o que mais fala a respeito do Messias prometido, que é Jesus Cristo. Então aqui, Isaías é chamado de profeta evangelista, o seu livro é chamado de Evangelho do Antigo Testamento, e ele é o profeta messiânico que mais fala a respeito de Jesus. Tudo isso, irmãos, é matéria do Antigo Testamento, amém? De introdução ao Antigo Testamento, ou síntese do Antigo Testamento, depende como a gente colocar o nome da matéria. Resumo da videoaula 25, 7 eu sou de Jesus, aula mais recente. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Outros eu sou de Jesus, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi. Então, além daqueles 7 eu sou clássicos, né? Pão da vida, luz do mundo, porta, bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e a vida, a videira verdadeira. Além desses 7 eu sou clássicos, tem os outros eu sou aqui também. E foi desenvolvido na aula, né, irmãos? E aqui agora o resumo da última aula, da aula mais recente, é o resumo da aula 26. Nós falamos aqui Jesus de Gênesis Apocalipse. Jesus de Gênesis Apocalipse. Eu não vou falar todos, porque senão a aula vai ficar muito grande, mas eu escolhi alguns aqui só para registrar o resumo da aula aqui na nossa revisão. Em Gênesis, ele é a semente, o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascal ou pascual. Em Levítico é o nosso sacrifício de oferta pelo pecado. Em Números é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio é verdadeiro profeta. Em Josué, o capitão vencedor e o capitão da nossa salvação. Em Salmos é o nosso socorro, alegria, é o pastor que não faltará. Em Mateus é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio para salvar. Em Marcos é o Cristo ressuscitado, é a mão de Deus a operar. Em Lucas é o Filho do homem a andar. Em João é o Filho de Deus, é a porta do céu para o homem entrar. Em Atos é o Senhor redivivo. Redivivo é aquele que voltou à vida. Eu não expliquei esse termo na última aula. Redivivo, aquele que voltou à vida. E em Romanos é a justiça de Deus, a nossa justificação.
Concluindo o módulo, irmãos. No módulo 4, estudamos Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica sobre Jesus Cristo. Se eu perguntar isso para os irmãos não souber responder, misericórdia, hein? Não foi a intenção nossa esgotar o assunto, nós não esgotamos o assunto, irmãos. Mas com certeza o conteúdo apresentado no módulo 4 nos dá bastante fundamentação sobre esse assunto tão importante das Escrituras. Surgindo novos assuntos concernentes à Cristologia, as videoaulas serão incluídas na playlist, como aula avulsa ou aula complementar. Amém, irmãos? Então, surgindo aí algum conteúdo novo, a gente vai trazer como uma aula avulsa, uma aula complementar. Irmãos, a aula ficou grande, 1h24, 1h25. Eu vou gravar um texto, um vídeo hoje, falando dessa aula, né? Que eu vou publicar essa aula amanhã. Mas eu vou jogar um videozinho rápido, esclarecendo a importância dessa aula, amém? De que ficou longo e que é necessário a gente, dentro do possível, acompanhar essa aula para a gente poder estudar, irmãos. Cristologia é um assunto muito importante, é muito debatido, é muito confrontado com as heresias. A gente precisa estar afiado nessa doutrina bíblica, amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.